Disseram que eu nunca me casaria, até que o amor me viu inteira. Essa foi uma das frases que eu tive que ouvir na minha adolescência. Ah, Esther, você nunca vai casar. Ah, Esther, nenhum garoto vai querer namorar com você. Nenhum garoto vai olhar para você, nenhum rapaz vai olhar para você. E eu comecei a acreditar em tudo isso que falaram para mim, né? Comecei a acreditar que realmente, né, quem ia querer casar com uma menina deficiente? Então, além da deficiência, tinha outras questões, né? Que eu já falei, eu era magra demais. Então, eu olhava para mim e falava, realmente, ninguém vai querer casar comigo, ninguém vai querer namorar comigo, nenhum rapaz vai ser louco de namorar comigo. Porém, Deus, Ele é tão maravilhoso e assim, por mais que as pessoas falem algo contrário daquilo que você realmente é, né? Deus vem e fala, não é assim, o que estão falando não é verdade, o que essa pessoa está falando não é verdade, né? Então Deus, Ele já sabia e Ele já tinha um esposo preparado para mim, apesar de eu achar que não, né? Porque eu conheci alguns rapazes e quando eu achava que a gente ia começar a namorar, imagina, não namorava. Então ele começava a namorar com uma outra menina e aquilo que tinham falado para mim, né, eu falei, realmente, é verdade, né, fulano, né, parecia que a gente ia namorar, mas começou a namorar uma outra, o outro também parecia interessado, mas não quis nem saber. Então eu fui me fechando e eu falei, realmente, isso não é para mim, né, eu acho que eu nunca vou ter esse sonho realizado, né? O sonho de ter uma família, de ter filhos. E eu fui me fechando para isso. Até que um dia eu estava num ponto de ônibus e chegou um amigo com um rapaz e me apresentou o rapaz tal, e não dei muita bola, né? A gente se cumprimentou ali, logo eu peguei o ônibus, fui embora. Passaram-se alguns dias, né, até meses, a gente se encontrou de novo, né, porque ele era amigo de um amigo meu que morava ali no bairro, então às vezes a gente se via. Esse meu amigo não fazia mais parte da mesma igreja que eu frequentava ali, mas como ele morava no bairro, a gente estava sempre se encontrando, né. E eu lembro que em 89, eu conheci ele em 88, finalzinho de 88, 89, em 1989, ele, já faz muito tempo, né? Ele foi na minha casa, mas eu não estava em casa, e como a gente frequentava a Igreja Batista tem vários eventos, né, de jovens, então reúne, né, umas 2, 3 vezes no ano, reúne todas as igrejas batistas para fazer alguns eventos juntos. E entre igrejas, né, ali da mesma região, né, termina fazendo uns intercâmbios também. E eu terminava vendo esse meu amigo e o meu marido. E a gente estava numa festa, uma festa da primavera, a gente fazia esses eventos, né? Então, verão, né? Em janeiro tinha um evento, no meio do ano, que era férias, tinha um evento também, na primavera também, né? Então tinha essas festas. E esse rapaz chegou para mim, né? O Manu, que é meu marido, chegou para mim e falou, eu queria conversar com você e tal. E eu desconversei, né? Porque eu falei, imagina, quer conversar comigo o quê? E eu achava ainda que ele queria falar de alguma colega, de alguém, de uma outra menina tal. Terminei falando para ele, né, que tinha uma menina que estava interessada nele. Ele falou, olha, eu não quero saber de menina nenhuma, eu estou interessado em você. Eu desconversei, falei, imagina, tá zoando com a minha cara, né? Só pode ser. E não dei bola para ele.
Até que um dia ele foi na minha casa com esse nosso amigo, tal, eu achei estranho ele ali em casa, e a gente conversando, conversando, conversando. Esse amigo falou assim pra ele: "E aí, você vai ou não vai pedir ali namoro?" E eu comecei a dar risada, eu falei: "Que é isso?" E ali a gente começou a namorar. Mas sabe aquele namoro que, eu falei, imagina, né? Eu sou mais velha do que ele, a gente tem uma diferença de idade, então, de 3 anos e meio. E eu falava, imagina, isso nunca vai dar certo, né? E ele começou a falar, não, Esther, eu gosto de você. Ó, quando eu te vi no ponto de ônibus, eu já fiquei interessado por você e tal. E começou um namoro contra a família dele. A família dele não aceitava o nosso namoro. A minha família, no começo, também ficou meio assim, Esther, você tá maluca, né? Você não tá vendo que o menino é mais novo que você, e isso não vai dar certo, e que não sei o quê. E mesmo assim a gente foi insistindo nesse relacionamento, que duraram aí alguns anos, né? E durante esses anos, então assim, foram vários desafios, né? Vários desafios. E depois a minha família começou a aceitar ele, e ele estava sempre em casa, tal. Porém, a família dele não aceitava o nosso namoro. Então, assim, eu sofri um pouco com isso, né? Com essa falta de aceitação. Mas a gente insistiu no namoro, a gente ficou noivo durante um ano e casou. Então a gente começou a namorar dia 15 de outubro de 89 e 15 de outubro de 94 a gente casou. Passou essa fase, né, de, você nunca vai casar? Não, espera aí, olha só, o sonho realizado, eu casei. Nossa, então eu vou ter a minha família agora. E aí começaram outras lutas. Não é porque eu consegui casar que tudo ficou mil maravilhas, não. Porque eu ainda não me aceitava e eu falava para ele, por que você casou comigo? Eu ainda não entendo. Você ficou com dó de mim, por isso que você casou comigo? Né? Eu não consigo entender o que aconteceu. E ele sempre falava, Esther, eu casei com você porque eu te amo, porque eu quero ficar com você, porque eu quero ter uma família com você. Mas foi um casamento assim, cheio de brigas, um casamento que no começo não foi fácil. E para ajudar, como eu tinha, né, essa coisa de achar que nenhum rapaz, eu nunca ia casar, né? Aquela voz ficava na minha cabeça, nossa, ele casou com você porque ele tem dó de você. Agora ele não quer se separar de você porque ele fica pensando como que vai ser, deixar você... Gente, umas coisas assim, nada a ver. E por conta de tudo isso, eu era uma pessoa extremamente ciumenta. Eu tinha muitos ciúmes. Eu era realmente uma pessoa maluca. Porque eu era muito ciumenta, né? Para vocês terem ideia, quando a gente estava assistindo televisão, assistindo um filme, aparecia uma mulher seminua, eu tampava o olho dele. Quando a gente ia para a praia, na época ele usava óculos, eu escondia o óculos dele na praia para ele não ver nenhuma mulher. Então isso era uma loucura, né? Eram ciúmes doentio. Então assim, a gente tinha muitas brigas por conta disso. E quando a gente casa, eu não sei você, mulher, né, que casou recentemente, mas quando a gente casa, o que a gente quer? A gente quer filho. Então eu casei e eu sempre quis ser mãe, né? Desde criança eu já tinha o nome da minha filha, para vocês terem ideia de como eu queria casar, de como eu tinha esse sonho, né? E quando eu casei, um sonho realizado, bom, agora eu quero ser mãe. Quando eu era adolescente, que né, eu ouvia, olha, você nunca vai casar, você nunca vai namorar. Depois de casado veio o quê? Bom, Esther, casar você casou. Agora você não vai ser louca de querer engravidar.
E eu perguntava, eu falava, mas por que não, né? Esse é o sonho de toda mulher, pelo menos eu achava, né? O sonho de toda mulher é casar e ter filhos, então esse é o meu sonho também. Eu quero ter filhos. E eu engravidei, depois de 4 anos de casada, eu engravidei, eu trabalhava no hospital e fiz o meu pré-natal nesse hospital que eu trabalhei. Só que hoje em dia tem vários, né, tipos de ultrassom que dá para ver o bebê se é perfeito, se não é perfeito. Na minha época tinha também, porém você tinha que ter autorização do convênio para poder fazer, ou até pagar, e era muito caro, não dava para eu pagar um ultrassom para ver detalhadamente se a criança era ou não perfeita. E ficavam, Esther, você é doida, e se essa criança nascer também defeituosa como você, né? Essa criança vai sofrer, você nunca pensou nisso? É um egoísmo da sua parte querer colocar uma criança no mundo. Gente, foram 9 meses, e durante os 9 meses eu fiquei muito mal. Eu passei muito mal a minha gestação todinha. Então foi uma gestação assim muito difícil. Eu ia trabalhar, eu conseguia trabalhar o período da manhã, à tarde eu tinha que ir para observação, porque eu me desidratei muito. Eu acho que por conta de tudo isso, sabe, de ficar pensando, nossa, como que essa criança vai nascer e tal. Aí soube que era uma menina, e eu ficava imaginando várias coisas, até que a Nath nasceu. Né? Natália é o nome que eu tinha desde que eu era criança, eu sempre falava, se eu tiver uma filha vai ser Natália. A Natália nasceu e a primeira coisa que eu perguntei pro médico se ela era perfeita. Eu falei, doutor, ela é perfeita? Essa foi a minha pergunta para ele. E ele deu risada, ele falou, Esther, é uma menina linda, ela é perfeita, né? Fica tranquila. Aí, depois que a Natália nasceu, vem as outras vozes, né, na cabeça. E agora, como que vai ser essa menina na escola? Como que vai ser as crianças vendo que ela tem uma mãe deficiente? Gente, era tanta coisa que passava na minha cabeça. E eu terminei engravidando de novo, da minha segunda filha. E eu comecei o pré-natal, já não era mais o mesmo médico, porque ele não estava mais ali no hospital. E eu lembro que, como eu tinha um problema de tendinite na mão e bursite no ombro, eu fui passar com um ortopedista e ele falou assim para mim, você é louca? Como que você, com uma deficiência, um problema sério na mão, você vai engravida de novo? Eu falei, como assim, doutor? Ele falou assim, você não pensa, você tinha que pensar mais, né? Agora já está feito. E eu falei, meu Deus do céu, por que esse médico falou uma coisa dessa para mim, né? E as pessoas também vinham e falavam, Esther, a primeira filha você teve sorte, né? Ela veio, nasceu, graças a Deus, perfeita. Mas e se essa segunda criança vem defeituosa? Até que eu acertei um médico, né? E eu comecei um pré-natal ali com ele. Eu falei, doutor, tem algum exame que dá para eu fazer, que eu não tenha que pagar, para eu saber que, se a minha filha é perfeita ou se ela tem alguma deficiência? Ele falou, tem, a gente vai fazer um ultrassom morfológico e lá eu consigo ver direitinho como que ela tá, se ela tem alguma deficiência ou não. E eu fiquei super ansiosa para fazer esse ultrassom. E eu fiz o ultrassom, e ele falou assim, Esther, fica tranquila, sua filha é perfeita, né? Você não precisa ter medo, não precisa... Porque ele via o medo no meu olhar. No vídeo anterior, né, eu falei para vocês que, assim, eu vivi vários processos de cura. E um dos processos foi quando eu estava grávida da Manuela. Então, assim, Deus, ele foi muito bom comigo, com o Manu, que ele foi colocando pessoas na nossa vida, né? E pessoas que me tranquilizavam, sabe? E então, assim, o medo muitas vezes te leva a ficar paranoico, né? E eu fiquei paranoica, assim, né? De ter uma gestação
complicada por conta de tudo isso, né? Por conta do meu emocional que não estava legal. Então, quando eu engravidei a primeira vez, eu fiquei muito mal de saber se minha filha ia ser perfeita ou não. Depois, quando veio a segunda filha, né, de ficar nessa também agora, meu Deus do céu, será que realmente eu sou louca de colocar mais uma criança no mundo e se ela nascer defeituosa, né, ela vai sofrer tudo o que eu já sofri. Então, tudo o que eu tinha vivido na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, tudo aquilo vinha, sabe, era uma mistura, assim, de sentimentos, né, porque ao mesmo tempo que eu estava super feliz de estar grávida, eu ficava muito nervosa de saber que eu poderia ter uma criança deficiente também, e fazer com que aquela criança sofresse tudo que eu já tinha sofrido. Então, assim, mas pela misericórdia de Deus e pela bondade dele, ele foi colocando assim pessoas na minha vida para me ajudar a superar tudo isso, né? Para me ajudar a me curar aqui dentro, sabe? Porque você pode até ser uma pessoa perfeita, né? Não ter deficiência nenhuma, aparentemente. Mas pode ser que você tenha algo dentro de você, pode ser que você tenha algo no seu corpo, né? Que você não goste, você vive nessa paranoia também, como eu vivi. Então, assim, a gente passa por alguns processos, né? De cura, e eu passei e ainda passo, gente. Ainda passo, né? Eu tenho até tatuado aqui, né? Confio no processo, porque eu tô nesse processo, né? Às vezes ainda vem aquela voz, sabe? Esther, tudo isso que você fala é mentira, né? Você fala, mas não é assim. Você não se gosta, né? E isso não é verdade, são mentiras que Satanás vem lançando sobre a nossa mente. Então hoje eu me amo da forma que eu sou. Hoje eu me aceito da forma que eu sou, né? E eu tenho uma família que me ama do jeito que eu sou, né? Na minha deficiência, nas minhas manias, nas minhas, né, loucuras, eles me amam assim, do jeito que eu sou. Então, assim, no próximo vídeo eu quero contar um pouco mais dessa minha história, né, da maternidade, como que foi a maternidade para mim, né, as neuras que eu vivi na maternidade, por conta dessas vozes que eu ouvia na minha cabeça, de que eu não era capaz, de que eu não seria aceita. Então eu quero contar isso para vocês, um pouco mais da minha história, né, num próximo vídeo. Então se inscreva no meu canal, né, compartilha esses vídeos com outras pessoas também. E essa é uma forma que eu vejo de poder ajudar muita gente, né? Muitas vezes a gente sofre calado, sente essa dor calado, com medo de se expor, né? Ou até mesmo com vergonha, né? O que vão falar, o que vão pensar, né? Se eu falar que eu tenho esse problema, que eu tô sofrendo com isso daqui. Então não sofra sozinho, não sofra sozinha. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser compartilhar um pouco da sua história também, manda uma mensagem, né? Deixa aqui uma mensagem que eu vou te responder. Eu quero poder te ajudar também. Não sofra sozinho, né? A cura da alma, ela faz parte de um processo. Então não é uma coisa assim, ó, no estalar de dedo, né? Não foi uma coisa de uma hora para outra, não. É uma coisa ao longo do tempo, né? Ao longo dos dias, dos anos. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, né? Vai lá também no Instagram para você ver um pouquinho mais da minha rotina, do que eu faço e como que eu lido com a vida no dia a dia. Beijo. Até o próximo vídeo.